Bom dia, então. Então, feliz Dia das Mães também quero desejar para todas, né? E eu queria dizer também, assim como o Olavo, né? A palavra de Deus é cheia de exemplos da maternidade, né? Para nos ensinar o amor de Deus para nós, né? Então, mais um versículo aqui em Isaías 49, no 15. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Então, a gente vê, né, que Deus demonstra o amor dele, né, fazendo essas comparações, inclusive com a maternidade, né. E eu queria até compartilhar com vocês que um dia, faz um tempo, eu estava orando ao Senhor e Deus me consolou, porque eu estava assim num momento, né, difícil, e Deus me falou assim: sabe esse amor que você sente pelas suas filhas? O meu amor é comparado a esse amor por você, né? Então, assim, além da palavra de Deus que Ele nos traz, né, maravilhosa, que a gente pode ouvir, né? Ele fala conosco através da palavra, Ele faz questão de nos consolar, né, em momentos que a gente precisa, né? Então, a gente pode orar, né, e agradecer a Deus, a gente pode louvar a Deus, porque Ele é esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama acima de tudo, e Ele quer falar isso para nós hoje, que Ele nos ama, e Ele quer demonstrar isso para nós, e Ele quer também que a gente também declare isso para Ele, certo? Nós somos a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo, e Ele quer que a gente retribua, né? A gente, mesmo que seja só um pouquinho, tá bom? Então, vamos tentar, nessa manhã, cantar com esse sentimento de gratidão, de todo o nosso coração, cantando louvores, adorando ao nosso Deus. Amém? Sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. Vida. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus.
agradeço, Pai, porque hoje a gente pode estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, Te adorando, Pai. E por mais que a gente não entenda, Deus, a gente nunca vai conseguir compreender o tamanho do Teu amor por nós, a profundidade do Teu amor por nós, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu nos dá um vislumbre disso, Deus, nas mães, Deus, e uns nos outros, Senhor. Muito obrigada, Pai. Derrama Teu Espírito aqui, Senhor, que a gente continue Te louvando e Te engrandecendo por quem Tu é, Pai. Vamos exaltar, vamos erguer as mãos, adorar nosso Deus com todo o nosso coração. Vamos? Quem quiser. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, Jesus. Nós queremos te adorar, Senhor. Deus, nessa manhã, Pai, queremos dizer que nós somos gratos ao Senhor, Pai. Que todos nós aqui nesse momento, Pai, possamos estar nesse espírito de adoração ao Senhor, Pai. E quem quiser, Senhor, erguer a sua voz e declarar, Pai, aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas, Pai, com orações, com gratidão em seu coração, aquilo que a pessoa quiser louvar ao Senhor e agradecer, Senhor. Que cada um possa se sentir livre, Deus, para adorar o Senhor. Em nome de Jesus.
eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
Deus, te agradeço, Pai, novamente por esse dia. Te agradeço por cada mãe que está lá em cima, Senhor. Obrigada pela vida de cada uma delas. Obrigada porque Tu ensina, mesmo falha, Senhor, mesmo humana, Senhor, Tu ensina esse amor incondicional, Senhor. Tu ensina o cuidado, Deus, o carinho, Deus. E te peço para que Tu abra o nosso coração agora para ouvir da Tua palavra, Deus. Que seja uma palavra viva, Deus. Que não seja mais um texto qualquer, Pai. Que essa palavra nos encha de Ti, Senhor. Nos encha de Ti e nos faça ficar cada dia mais parecidos contigo, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, é muito bom revê-los, um dia muito especial às mamães presentes. Temos várias mamães que têm os seus filhos no infantil que estão lá em cima agora também, mas as mamães que não têm a mesma sorte de subir lá e ter que me ouvir aqui, fica meu feliz Dia das Mães. Eu sou privilegiado porque sou filho de uma grande mulher, né? Minha mãe é muito batalhadora, uma mulher de oração, de fé. E, mãe, se tu vê esse vídeo, te amo. E também sou casado com uma grande mulher, que inclusive não está aqui, porque nossos filhos essa semana resolveram... Quer dizer, todos nós resolvemos adoecer ao mesmo tempo. Essa semana foi uma semana bem difícil, bem pesada, já desde a outra semana. Febre, tosse, coisas desse tipo. E ela, inclusive, está em casa, porque a Ana ainda não está bem. Grávida do 4º filho. E é uma grande... é uma grande mulher, né? Então ela não está aqui, por isso que eu posso falar, porque ela detesta que eu fale dela aqui na frente, né? Então hoje ela não está aqui, eu posso falar. E então, feliz Dia das Mães. Tem coisas especiais que Deus criou, e as mães, com certeza, essa criatividade toda de Deus em criar, fazer da mulher a mãe e do homem pai, é algo que a gente pode experimentar só na vivência, né? Nós somos filhos, mas quando a gente vê a mulher que a gente casou também se tornando mãe, é uma coisa que é muito bonita, né? Apesar das falhas, apesar da distorção do pecado, a gente consegue ver ainda Deus agindo, ver o amor de Deus mesmo, né? Através do amor da mãe. Então, feliz Dia das Mães, que Deus encha cada uma de sabedoria, de muita paciência, né? E muita sabedoria. E muita paciência. Com o marido também, não capaz. Esse é outro assunto, né? Gente, vamos abrir nossas Bíblias lá, então, no livro de Colossenses. Nós estamos fazendo a série aí, né? Na carta de Paulo aos Colossenses. E na semana passada, o Olavo falou sobre a questão do legalismo, né? Da falsa religiosidade. Como o apóstolo Paulo combateu, né, essa falsa religiosidade, esse legalismo, né, aquilo que tinha uma aparência de sabedoria, mas na verdade não passava de coisas humanas. E hoje nós vamos dar continuidade aqui. Paulo entra numa parte mais prática, né, assim, ainda mais prática, né, da sua carta. Nós vamos ler aí dos versículos 1 até o 11 do capítulo 3. Então... pode abrir aí no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 11. Diz assim, então: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas:
ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus, queremos te entregar, Pai, esse tempo, e que é um privilégio para nós, Pai, de termos esse tempo de exposição da Tua Palavra. Senhor, que Teu Espírito Santo nos capacite, Pai, a entender, a compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Usa, Pai, esse momento conforme a Tua vontade, Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Abre, Pai, os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente capture, Pai, absolutamente aquilo que o Senhor quer para cada um aqui nesta manhã. Que saímos daqui desafiados, transformados, Pai, pela ação da Tua Palavra em nós. É em Teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Muito bem, então, como eu disse, Paulo passa, ele estava falando ali sobre a falsa religiosidade, né? O falso ensino, o legalismo, e aí agora ele começa a falar então sobre essa parte mais prática de um viver santo, né? Tanto que a NVI traz aí um título ali, né? Instruções para um viver santo. Esse título não é inspirado, né? Não é bíblico, mas nos ajuda a entender do que Paulo está falando aqui, né? Nessa parte aqui da sua carta. Então essa falsa solução dos gnósticos, né? Lembra que Paulo está escrevendo isso combatendo essa heresia que estava ali na igreja de Colossenses do gnosticismo, que fazia diversos ensinos falsos, né? Entre eles que precisavam fazer algumas coisas no seu corpo para obter uma vida de maior santidade, né? O corpo não importava muito, então tu podia fazer meio que o que quisesse com o corpo, desde que tu cuidasse do seu espírito. E você tinha que atingir um conhecimento maior que só algumas pessoas tinham, através da filosofia, para alcançar a salvação. Né? Então, isso era a semente do gnosticismo que já estava plantada ali. Paulo está combatendo isso durante toda a carta. E aqui também, nos versículos anteriores, que o Olavo trouxe na semana passada, Paulo combate, né, esse falso ensino que esses gnósticos ensinavam que para uma vida santa, você precisava fazer essas coisas com o seu corpo, ter um conhecimento maior. Né? Paulo está dizendo, não aceitem isso no meio de vocês, rejeitem esse falso ensino que tem uma aparência de sabedoria, mas que na verdade não tem nada a ver com o que Deus ensina. Né? Os apóstolos estavam ensinando naquela época, isso foi ali no capítulo 1, capítulo 2 também. Então Paulo deixou claro aqui, agora nesse texto que nós lemos, que não pode haver uma distância entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Ele começa o texto, inclusive, dizendo, portanto, já que vocês ressuscitaram. Então, Paulo, ele sempre vai juntar as duas coisas, o conhecimento, a teoria e a prática. Tanto que ele começa aqui dando duas listas ali, né, de pecados, nós vamos passar por cima disso, por mais difícil que seja, nós vamos passar, mas ele está trazendo isso. Então, Paulo está deixando claro que não existe nenhuma cura material, que era o que os gnósticos diziam, para algo espiritual. Paulo está dizendo, não adianta você maltratar seu corpo para querer alcançar alguma coisa, porque essa cura precisa ser espiritual, não material. E essa cura se encontra somente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, de novo, há uma centralidade aqui na pessoa de Jesus Cristo. Cristo e só Ele é a resposta. Só Jesus é a resposta para todas essas coisas, para todas as enfermidades da alma, para o pecado, para a doença. Né? Cristo em toda sua plenitude, seu poder, Ele é a resposta. Então, Paulo vai mostrar aqui que há uma estreita relação entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Né? Não pode haver um abismo entre aquilo que nós cremos na nossa fé e aquilo que nós vivemos na nossa vida cotidiana. E por isso que Paulo traz aqui diversos exemplos bem práticos aqui daquilo que nós precisamos abandonar. Então, o que ele está nos mostrando aqui são evidências que vão aparecer na vida daqueles que são verdadeiramente convertidos, verdadeiramente cristãos. Paulo está trazendo aqui as evidências de pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, que são discípulos de Jesus. Essas evidências precisam aparecer, porque senão alguma coisa está errada entre aquilo que eu falo, né, sou um discípulo de Jesus, mas isso não aparece na minha vida, e isso é um problema. Então Paulo está trazendo aqui à tona esse problema. Eu queria ver, junto com vocês, quais são essas evidências, então,
de uma vida de alguém que é realmente convertido. E a primeira evidência, já está aí nos versículos 1 até o 4, é uma aspiração pelas coisas do alto. A primeira evidência de uma pessoa que é realmente convertida, uma pessoa que realmente é um discípulo de Jesus, é que ela aspira pelas coisas que são do alto. Versículo 1 até o 4, Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, a primeira evidência é essa aspiração pelas coisas que são do alto. Mas a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. Cristo não apenas morreu por nós, essa parte a gente entende muito bem. Jesus morreu no meu lugar na cruz. Jesus substituiu a ira de Deus que era para cair sobre mim, caiu sobre ele. Isso a gente consegue entender muito bem. Mas o que a gente tem uma certa dificuldade, ou talvez até uma má vontade em entender, é que nós morremos em Cristo. Não é só a substituição de Cristo, mas nós nos identificamos com a sua obra na cruz e nós morremos para nós mesmos. Porque o texto começa com um portanto, já que vocês ressuscitaram. Alguém de vocês já viu um vivo ressuscitar? Vivo não ressuscita, o vivo está vivo, não é? Então, para eu ressuscitar em Cristo, e Paulo está falando no passado, já que vocês ressuscitaram em Cristo, quer dizer que eu morri em Cristo. No versículo 13 ele deixa isso mais claro, ele diz, pois vocês morreram. E essa parte aqui do Evangelho, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, entre aspas, uma má vontade de entender, porque isso tem várias implicações, e é justamente isso que Paulo está expandindo aqui nesses versículos que nós lemos. Então, a ideia é a mesma que Paulo pergunta lá em Romanos, capítulo 6, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado, nós morremos para nós mesmos. Jesus vai dizer o que sobre o discipulado? Aquele que quiser me seguir, tome diariamente a sua cruz, vem depois de mim e siga-me. Tomar a cruz é justamente isso, é eu morrer para mim mesmo. E agora eu vou viver a vida em Cristo. Então, se a gente diz que morreu, a gente não pode continuar vivendo uma vida de quem não morreu. Certo? Como a gente pode viver? Paulo vai perguntar em Romanos 6:2. Como nós vamos ainda viver no pecado, nós que morremos para Ele? Nós vivemos em Cristo, versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, Cristo agora é a nossa vida. Então, quando Ele for manifestado, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Agora nós vivemos em Cristo, a nossa vida está escondida em Cristo, que está à direita de Deus, no céu. Filipenses 1:21, Paulo diz para os filipenses, para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porque na verdade, nessa inversão, quando eu morrer, é que eu vou viver a verdadeira vida. Porque se minha vida é Cristo, e eu morrer em Cristo, então eu vou ressuscitar e ter vida, agora vida verdadeira, eterna, abundante em Jesus. Para os Gálatas, Paulo afirmou, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Entende como não é só aqui para os Colossenses que Paulo está dizendo isso especificamente? Essa é a visão de Paulo, é a teologia de Paulo. Não sou eu mais quem vive agora. Agora eu vivo, a minha vida é Cristo. E por isso ele está dizendo, vocês, já que vocês ressuscitaram, agora então procurem as coisas que são do alto. Então aqueles que são realmente convertidos, verdadeiros cristãos, eles vão ser impelidos a desejar as coisas do alto. Vai ser impelido a desejar as coisas do alto. Vai haver um movimento interno do Espírito Santo, nos movendo na direção das coisas do alto, e não mais as coisas terrenas. E por isso que Paulo então começou com esse portanto, porque a consequência dessa ressurreição é uma consequência
de eu ter ressuscitado em Cristo, que agora eu vou desejar as coisas do alto. Procurem, anseiem, aspirem. É isso que Paulo está dizendo. Pensem nas coisas do alto. Para a gente entender um pouquinho melhor o que ele está dizendo aqui, essa aspiração, ela é descrita aqui por Paulo de duas maneiras. A primeira, os verdadeiros convertidos buscam mais glórias de Cristo do que as glórias desse mundo. Versículo 1. Procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, eu vou procurar a glória de Cristo em primeiro lugar, pensar e buscar que o nome de Cristo seja engrandecido, não mais o meu. O verbo grego aqui que Paulo usa para procurem, procurem as coisas do alto, ela tem uma ideia de uma demanda contínua, habitual, o tempo todo eu estou procurando as coisas do alto. É algo que eu vou fazendo no meu dia a dia, o tempo todo, continuamente, habitualmente, é um hábito meu buscar as coisas do alto. É essa a ideia do verbo que ele usa aqui. E essa palavra também tem um sentido de investigar, de ir atrás, de procurar, de conhecer mais, de saber mais. Então, eu continuamente estou procurando mais e mais e mais saber, aprender, viver as coisas que são do alto. É isso que Paulo está dizendo com procurem. Porque procurem parece que está escondido, a gente tem que ficar catando. Tem também essa ideia, mas é algo contínuo e eu vou crescendo. Eu vou achando e vou crescendo, e vou procurando mais, e vou crescendo mais, e vou cavocando mais. Essa é a ideia do que Paulo está trazendo aqui. Implica, então, numa busca perseverante. Esse buscar é mais do que um buscar para encontrar. É um buscar para possuir, para ter. Então, eu tenho aquilo que eu procurava, e eu vou atrás de outro. Eu vou atrás de outro. Porque eu quero me aprofundar, quero crescer nisso. Então, a pessoa convertida busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso é a ordem de Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí, o que vai acontecer com o resto? Vai ser acrescentado. Não te preocupa com o resto. A prioridade é o reino de Deus. A prioridade são as coisas do alto. E o resto vai ser acrescentado. Não é a teologia da prosperidade, tá? Em que você vai buscar essas coisas e você vai ficar multimilionário. Não é nada disso. As outras coisas que Jesus está falando ali é tudo que a gente precisa para viver. E eu garanto que todos nós aqui nesse salão temos mais do que precisamos para viver. Muito mais do que precisamos para viver. Não é? Então, o indivíduo convertido, ele tem uma saudade do céu. É saudade de um lugar que a gente não conhece, mas que o nosso espírito anseia em conhecer. E a gente vive sob essa perspectiva. A gente está pensando, como diz lá em Hebreus capítulo 11, na cidade que não tem alicerces, no reino, como vai ser isso? E eu quero agradar a Deus, então, aonde eu estiver, porque o rei desse lugar para onde eu estou indo, ele está aqui agora já. E aí, então, eu estou no meu trabalho e eu vou buscar como que eu posso agradar a Deus no meu trabalho. Eu estou em casa com os meus filhos e preciso disciplinar o meu filho e eu vou pensar em como eu vou agradar a Deus fazendo isso, eu vou obedecer a Deus fazendo isso, porque a minha prioridade é agradar a Deus e não meu filho. E aí eu estou em casa com a minha esposa numa discussão e eu vou ter que reconhecer que eu estou errado, porque eu quero agradar a Deus mais do que a mim mesmo e mais do que minha esposa. E aí eu vou para todas as áreas da minha vida. E as minhas finanças, e os meus relacionamentos com pessoas fora, e na faculdade, e no colégio. E eu quero agradar ao rei. Entende? Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí o resto vai sendo acrescentado. Porque Deus não vai deixar faltar. E Deus vai abençoando a obediência. E Deus vai nos conduzindo em nossas vidas conforme a sua eterna e soberana vontade. Então, o céu é o nosso lar. O céu é a nossa recompensa. A gente tem que viver a nossa vida com os pés aqui, mas com a nossa cabeça no céu. Os nossos olhos voltados para a eternidade. Essa é a nossa perspectiva. E aí, aqueles problemas que parecem tão grandes, aquelas situações tão difíceis que se apresentam na nossa vida, se a gente estiver olhando para a eternidade, para o céu, eles começam a ficar menores e pequenininhos. E transponíveis, Aquilo que antes talvez parecia intransponível, agora se torna uma coisa pequena.
E o segundo aspecto que Paulo traz aqui, está no versículo 2, os convertidos pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E como eu falei, os nossos pés estão aqui, a gente está trabalhando, vivendo, se relacionando, sendo o melhor marido que eu posso ser, o melhor pai que eu posso ser, o melhor funcionário que eu posso ser, o melhor patrão que eu posso ser, o melhor amigo que eu possa ser, mas a minha cabeça está focada lá. E é justamente por isso que eu sou impulsionado a viver dessa forma aqui. Hoje a gente vive uma inversão desses valores, né? A gente vê muitos cristãos querendo juntar coisa aqui, juntar tralha e coisa para lá e coisa para cá, e investir aqui, investir lá. Já brinquei aqui que quase que a gente está dizendo, Jesus, segura um pouquinho aí porque está boa a coisa aqui. Está boa. A gente reclama, mas na verdade a gente curte demais esse lugar. A gente reclama do preço das coisas, da não sei o quê, mas na verdade a gente está curtindo, né, demais. Dá uma segurada aí, espera um pouquinho. É quase que a gente está dizendo isso, né, como o povo de Deus. A gente olha, inclusive as músicas, né, já falei isso aqui outra vez também, as músicas aí, 1800 e pouco, tu pega as músicas, os hinos antigos, era Jesus volta, vem me buscar, não aguento mais esse lugar, me tira daqui, né, porque era uma realidade de vida, era muito mais difícil que a nossa. Hoje não, hoje é Jesus me abençoa, me dá, me faz, eu quero, me retribui, não sei o que lá. Né? Por quê? Porque a vida está boa, a gente reclama, mas está boa. Essa inversão de valores é que a gente não pode deixar que entre nos nossos corações. Como verdadeiros cristãos, a gente tem que estar com os nossos pés aqui, mas a nossa mente no céu. Porque senão a gente fica agarrado nessas coisas desse lugar aqui, e elas consomem tempo, consomem a nossa energia, consomem a nossa mente, e a gente não tem tempo para pensar no reino, pensar nas coisas do alto, como Paulo está dizendo aqui. Então essa primeira evidência é de um verdadeiro convertido que aspira às coisas do alto, né, nos versículos 1 até o 4. Mas o texto continua e nos dá uma segunda evidência, né, de uma pessoa que é verdadeiramente convertida, que é a mortificação da natureza terrena. Dos versículos 5 a 9, nós vamos entrar um pouquinho mais nesses versículos aqui, para entender direitinho o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então, agora Paulo volta a defender aquilo que para ele era uma linha positiva, né, de caminhada, de domínio próprio, né, uma linha positiva de vida. Paulo volta a defender isso, que é tanto oposta à permissividade, que ele fala ali, né, dos versículos 5 a 8, ele dá uma lista aí de pecados, mas essa linha que Paulo vai defender agora é uma linha de conduta que é tanto oposta, então, à permissividade, quanto afirmadora de uma vida de santidade. Então, ao mesmo tempo que Paulo combate esses pecados e diz que um cristão não pode viver desse jeito, isso afirma a forma como, então, um cristão deve viver em santidade, buscar essa santidade. Lá em Romanos 8, versículos 13 e 14, ele diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em resumo, é isso que Paulo está dizendo aqui: façam morrer a natureza terrena de vocês, façam morrer as obras da carne, vivam pelo Espírito. De novo, aquilo que Paulo ensina em outros lugares também está ensinando aqui em Colossenses. Mas ele começa esse trecho dando uma ordem, versículo 5. Assim o quê? Baseado nos versículos anteriores, a nosso lar é o céu, quem ressuscitou com Jesus vai buscar essas coisas do céu, a nossa vida está escondida em Cristo. Então, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Essa é a ordem que Paulo dá. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E se Paulo está dando essa ordem, gente, tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que a gente pode cumprir. Se Paulo está dando essa ordem, ele não ia dar uma ordem que a gente não é capaz de cumprir. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que a gente pode cumprir. Porque isso vai ser trabalhoso, vai ser difícil. Lembra que alguns capítulos anteriores, alguns versículos anteriores, Paulo fala sobre o esforço da vida cristã. Para isso eu me esforço. Em diversos textos Paulo vai falar isso, porque vai exigir de nós esforço.
Matar nosso velho homem, gente, não é algo que a gente vai fazer brincando. Não é algo que a gente vai fazer tendo uma vida com Deus de qualquer jeito. Não é algo que a gente vai fazer sem muita oração, sem muita dependência de Deus, sem uma vida devocional, sem leitura e estudo da palavra. Não vai acontecer. Né? O Espírito Santo vai nos capacitar, mas exige de nós também um esforço. Então, façam morrer. E essa palavra, fazer morrer, é da onde vem a nossa palavra que a gente conhece por necrotério. Então, a ideia é de morte mesmo, de matar, de fazer morrer. Certo? Né? Então, Paulo está dando essa ordem para a gente e é possível, né, cumprir essa ordem. Nós temos poder, vamos dizer assim, de cumprir essa ordem. Façam morrer tudo. Nós temos essa capacidade de fazer. Nós devemos considerar-nos mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Racionalizar o pecado, gente, pode enganar algumas pessoas. Pode enganar a nós mesmos. Mas não vai nunca enganar Deus. Sabe o que é racionalizar o pecado? É dizer assim, eu só fiz uma vez. Não, isso aqui não dá nada, porque só afeta a mim. Não, mas eu não vou fazer de novo. Isso aqui, comparado com o fulano que fez não sei o quê, é nada. A gente pode racionalizar para aliviar nossa consciência, a gente pode racionalizar para enganar as pessoas que estão ao nosso redor, mas Deus, nós não vamos conseguir enganar. Deus não vai passar pano para o nosso pecado. Deus não vai aliviar para o nosso pecado. Mas é importante a gente saber para quais coisas, então, quais pecados nós estamos mortos. E aí Paulo vai nos trazendo aí uma lista, o texto vai seguir, né? Versículo 5. Façam morrer a natureza terrena de vocês. O que Paulo quer dizer com isso? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Eu queria que nós pensássemos a respeito de cada item desse, por mais nojento que seja, mas a gente precisa também entender a nossa natureza pecaminosa, a feiura dela, para que a gente depois lá na frente consiga entender o que Paulo fala para a gente fazer a respeito disso. Então, Paulo separa aqui esses pecados morais, né? Imoralidade sexual, impureza e paixão estão ligados diretamente à área sexual, né, das nossas vidas. Estão ligados diretamente com isso. Qualquer tipo de relacionamento antes ou fora do casamento, ou que não for entre homem e uma mulher, está incluído aqui no que Paulo está falando sobre imoralidade sexual, né, impureza e paixão. Então, a impureza sexual vai se referir a qualquer forma de pecado sexual. É óbvio, mas a gente precisa falar isso. Então, casamento em graus ilícitos de parentesco, relacionamento extraconjugal, relacionamentos homossexuais, relacionamento sexual antes ou fora do contexto do casamento, como eu falei. E aqui entra o maior câncer da igreja hoje e das famílias hoje, que é a pornografia. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso tem derrubado e devastado casamentos, tem derrubado e devastado ministérios de pessoas que deveriam ter uma vida de santidade, tem invadido os lares, e não é algo exclusivo de homens. Muitas mulheres, tem diversas pesquisas, diversas estatísticas, têm também consumido a pornografia. A pornografia, em primeiro lugar, ela é adultério. A pornografia é adultério. Porque envolve sexo fora do casamento, envolve sexo com outra pessoa, porque vai envolver outras pessoas. Sem falar em tudo aquilo que quando alguém consome a pornografia está incentivando, como pedofilia, como prostituição, um mercado que cresce exponencialmente no mundo inteiro, é a pornografia. E aí a pessoa que está envolvida com pornografia, e com qualquer outro pecado, mas agora falando especificamente da questão da pornografia, é uma pessoa que ela não vai querer ter compromisso com mais nada, porque ela sabe que está pecando. E aí essa pessoa começa a não querer mais fazer discipulado, começa a não querer mais frequentar a celebração, começa a não querer mais ter contato com o corpo, começa a ficar isolado. Isso vai afetar o seu casamento, porque há uma satisfação que deveria haver dentro do casamento que está havendo fora. Vai afetar o seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, vai afetar o seu trabalho, porque, a gente pode tentar racionalizar o pecado, mas o pecado, quando ele é mantido, o salmista vai dizer que até os ossos secaram,
porque eles têm consequências físicas, emocionais, psicológicas na nossa vida. E a pornografia tem invadido lares, casas, igrejas. É um câncer que está consumindo agressivamente famílias, igrejas, vidas, pessoas que talvez têm perdido até o seu empenho no trabalho, porque fica de madrugada, altas horas, vendo coisas que não deveria, quando devia estar dormindo. E aí isso afeta o seu cansaço, e o cara começa a render menos no trabalho. E aí está tão cansado que aí não tem tempo para a esposa, ou para o marido, para os filhos. Não dá aquilo que deveria, porque entende como uma coisa vai levando a outra, e enquanto a gente mantém escondido, isso vai afetar a nossa vida como um todo. Então, imoralidade sexual também inclui a questão da pornografia. E a pornografia tem afastado muitas e muitas e muitas pessoas do Evangelho, de uma vida de santidade, de Jesus, porque tenta uma vez, tenta outra vez parar, não consegue, vai desanimando, vai ficando triste, vai se afastando. A minha palavra para você que está envolvido com isso é, em primeiro lugar, há saída. Há saída. Segunda coisa, isso não vai acontecer sozinho. A saída não vai acontecer sozinho. Você lutando sozinho. Tiago vai dizer, confessem os pecados uns aos outros para serem curados. Então procura o teu discipulador, se não tem, consegue um discipulador, arruma, fala comigo, fala com os obreiros, a gente ajuda você a achar alguém para discipular. Mas não anda sozinho, não luta sozinho, porque tem como sair. Nosso Deus é muito maior do que isso, o Espírito Santo é muito maior do que isso, e vai nos capacitar à medida em que eu me dispuser e querer lutar e matar esse pecado. A questão é, eu quero ou não quero? Então há esperança. Dá os passos necessários para se livrar disso, porque isso vai estagnar a sua vida espiritual, vai ter consequência na sua família, no seu trabalho. Não pensa que não. Não deixa o diabo te enganar e mentir dizendo que não, porque vai ter. Imoralidade sexual, qualquer coisa ligada a essa área sexual. Não deixa isso te derrubar. E se já derrubou, há como levantar. Não na sua própria força, na dependência de Deus, e usando os instrumentos que Deus colocou à nossa disposição, que é uns aos outros, a sua palavra, o compromisso com o corpo. Há como levantar. O texto continua, impureza. Pode ser definida como imundície. A palavra aqui que Paulo está falando sobre imundície. E no sentido físico, era uma palavra que falava sobre uma ferida que necrosava, que apodrecia. Tá? Essa é a ideia, é bem nojento mesmo. Então, essa impureza, se fosse algo físico, essa palavra lá no original era usada para uma ferida que apodrecia. Mas no sentido espiritual, o moral, né, vai além dos atos sexuais, mas é uma mente distorcida, uma mente poluída. Né? Aquilo que o Senhor Jesus ensinou sobre alguém que olha com intenção impura para a mulher de alguém, já adulterou no seu coração. Então essa impureza é algo a mais do que o ato só, é mais profundo, é algo da nossa mente, né? Qualquer coisa que seja condenável pela palavra de Deus. Paixão, lascívia ou luxúria, né? Se refere a um desejo que é irrestrito, né? Um impulso, uma força que não descansa até ser satisfeito. E é isso que a gente tem que entregar para Deus e fazer morrer também nas nossas vidas. Então, essa paixão, né, trata-se de alguém que é dominado pelo desejo sexual. Essa área sexual da sua vida tem uma dimensão que não deveria ter. Né? Esse negócio que nunca é satisfeito, né? Se torna um ídolo na sua vida, um falso Deus. Então, aqui Paulo condena não apenas o ato pecaminoso, mas também a intenção, o desejo impuro, assim como Jesus fez. Não era só o ato, né? Os mestres das leis, os escribas, os fariseus, eles defendiam muito a questão do ato. Mas para Jesus e também para o apóstolo Paulo, o coração também, a mente também importa. E não só o ato em si, mas aquilo que está dentro do meu coração e da minha mente. Então fica claro que esses desejos, esses apetites vão conduzir à ação. E se eles não forem mortos, se não forem refreados, eu vou ter uma vida constante de um pensamento impuro que vai me levar a uma ação também pecaminosa.
No mundo antigo, as relações pré-matrimoniais, fora de casamento, né, extraconjugais, elas não eram, né, no contexto aqui dos Colossenses, elas não eram algo condenável, né, pela cultura. Era uma coisa até quase que incentivada. E eu não sei se você repara que nós estamos inseridos numa cultura que também é muito parecida com isso, né? O homem que trai, ele é o cara, né? Aquele que conta vantagem na empresa porque ficou com uma, outra. Sendo casado, é tido como alguém que é muito macho, másculo, homem, né? Hoje também isso tem ido também para o lado das mulheres, né? Aquela que trai, que engana o marido, é também tido como uma esperta. Hoje, sexo fora do casamento, gente, é uma coisa risível de não se fazer, de não se praticar. Vai conversar entre os jovens para vocês verem, nas escolas, nos colégios, nas faculdades, o que eles pensam a respeito de sexo somente quando casar. Primeira coisa que vão rir da tua cara, porque é algo absurdo e incentivado pelos pais também. Então não é algo só dos jovens e dos adolescentes, mas é também incentivado pelos pais. E é nesse contexto que Paulo está dizendo para eles abandonar todas essas coisas. E é nesse mesmo contexto que o mesmo apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que nós precisamos abandonar também essas coisas, porque isso não tem a ver com uma vida cristã. Mas aí, o texto continua então, e Paulo passa para alguns pecados sociais, né? Desejos maus, né? O lado material daquilo que se expressa nos atos. Aquilo que nós desejamos vai determinar nossos próximos passos. Aquilo que você está desejando para a semana que vem vai determinar o que você vai fazer. Aquilo que você está desejando para o ano que vem vai determinar o que você vai fazer esse ano, e assim por diante. Então, desejos maus. A ganância, né? A cobiça, que significa literalmente ter mais, seja dinheiro, seja prazer, seja o que for. A ganância, eu quero ter mais para ter mais, eu quero ter mais para ter mais. É um desejo insaciável de ganhar mais, de nunca se satisfazer. E Paulo diz que isso é idolatria. A ganância que é idolatria, porque eu quero mais, porque eu quero. Então, eu sou o Deus da minha vida. E esse Deus aqui é que precisa ser satisfeito. Por isso que é idolatria. Eu me torno meu Deus. Eu quero saciar meus desejos, minhas vontades, mais e mais e mais. E aí, então, no versículo 6, Paulo diz, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus, ela é infalível, ela é constante contra o pecado. E há até uma discussão aqui se Paulo está falando sobre os convertidos de Colossenses ou pessoas que não conheciam a Jesus. A questão essa questão é secundária, a questão é que os nossos pecados sempre vão ter consequências. Sempre vão haver consequências. Deus nos tirou a consequência eterna do pecado, que é a morte eterna. Mas as consequências daquilo que nós fazemos, das escolhas pecaminosas que nós fizermos aqui, nós vamos colher com toda a certeza. E aí o apóstolo Paulo então prossegue na lista dos pecados aqui, que devem ser removidos da nossa vida, uma vez que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Lembra que esse trecho começou assim, você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Então vem uma segunda lista aqui, né, que Paulo vai fazer no versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Versículo 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então Paulo agora vai falar de pecados mais internos, vamos dizer assim, né? A ira, deixa eu achar a lista aqui, 8. Ira, a indignação, né? A ira é um fogo de palha. A ira, aquela explosão de ira. Né? E infelizmente muita gente diz, minha personalidade é assim mesmo. Tem uma personalidade forte, aí chuta o marido toda hora, aí chuta os filhos toda hora, aí chuta a mulher toda hora. Porque é minha personalidade é forte, eu sou meio explosivo. O que Paulo está dizendo aqui faz morrer isso. Faz morrer. Porque você não é mais assim. Agora você tem uma nova vida em Cristo. E Cristo não é irado. Cristo não é explosivo. Faz morrer. Não usa de bengala a sua personalidade
para explodir com as pessoas. E a indignação é uma ira que não passa, porque a ira tem essa ideia aqui de fogo de palha, né? Um negócio que pega fogo e depois... E a indignação, a ideia da palavra é algo que é como se eu me recusasse a apaziguar a minha ira. E aí eu mantenho a minha ira, eu fico indignado, né? Não é indignação como a gente está acostumado no português, mas é uma ira que não se apaga, é constante, seja com alguém ou de modo geral. Uma ira que é o tempo todo, com tudo. Indignação, façam morrer. Aí a lista continua, maldade, né? Qualquer coisa que seja mal, que seja pecado, que tenha a ver com a maldade, e aí pode ser tanto pensamento, quanto emoções, quanto prática, façam morrer. Maledicência, agora sim, né? Paulo pegou aqui no... Maledicência, né? Como é bom a gente falar mal dos outros. Se não fosse ruim, ninguém fazia, né? É ou não é? Se o pecado fosse ruim, a gente não precisava lutar contra o pecado, gente. Se a gente não gostasse do pecado, a gente... Mas a maledicência, gente, talvez seja um outro tipo de câncer que tem invadido as igrejas. A fofoca, falar mal. Falar mal por falar mal, né? O prazer está no falar mal. Às vezes pode ser uma coisa pequena, uma coisa grande, mas, enfim, o prazer está em denegrir a imagem de outra pessoa e para, de alguma forma, me sentir bem. Né, para de alguma forma me sentir melhor, superior, né, menos pior. Pode ser que eu sou pior que todo mundo, mas que essa pessoa eu sou melhor. Né? Então, a maledicência. Linguagem indecente no falar. Gente, palavrão é pecado, falar palavrão é pecado. Fazer piada que tem sentido sujo é pecado. Né? Há uma linha aí que diz, não, mas que isso aqui não é pecado, isso aqui não é palavrão. A gente tenta classificar, né, algumas palavras como não sendo palavrão. É pecado. Linguagem indecente. E a indecência não é de acordo com o meu padrão, é com o padrão de Deus. Então, cuidado com a sua língua, não só na maledicência, mas também linguagem indecente no falar. Palavras torpes, né, palavras de baixo calão. Isso não vai bem para quem faz parte do reino de Deus. Isso Paulo coloca aqui como pecado. E no versículo 9, não mintam uns aos outros, né? Visto que vocês se revestiram, não mintam mais uns outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Se o velho homem morreu, eu não posso mais voltar à prática de mentir uns aos outros. Né? E, gente, mentira é mentira, tá? O que não é verdade é mentira. Certo? Não existe mentirinha branca, certo? Não existe aquela mentirinha que não vai dar nada, não existe a meia verdade, não existe ou é verdade ou não é verdade. Então, sabe quando a gente dá a resposta que parece duas coisas, quando a gente dá uma resposta que não é completa, não é clara, porque se a pessoa me apertar de um jeito, eu pulo para o outro, né? E se apertar daqui, eu vou para lá, porque eu dei uma resposta meio dúbia, assim, meio vaga. Então, falar as coisas com clareza, não mentir uns aos outros. A verdade é verdade, mentira é mentira. E sendo um pouquinho mais claro e enfático, talvez duro, quando nós mentimos, gente, só tem uma pessoa que nós agradamos, que é o pai da mentira, e que é Satanás. Então, quando a gente mente, por menorzinho que seja a mentira, a gente só está agradando uma pessoa, um ser, que é Satanás. A Deus, com certeza, a gente não está agradando. Então não cai bem para quem é nascido de novo mentir, né? É isso que Paulo está falando aqui. Já estou terminando, tá, gente? Fica tranquilo, vai dar tempo de fazer o almoço para a mãe, né? Ou comer, né? Quem vai, no meu caso, eu vou comer só, então estou tranquilo. Então o texto continua, e o versículo 10 e 11 diz assim: então vocês, né, se despiram do velho homem. Ou seja, tudo isso que a gente falou até agora tem que fazer morrer. Isso é o velho homem. Isso é o sinal do batismo, inclusive, né? Quando a gente mergulha, o velho homem fica lá e o novo homem sai, né? E Lutero, acho, vai dizer que achou que tinha matado o velho homem no batismo, mas descobriu que o desgraçado sabia nadar, né? E que volta e meia ele tenta viver de novo, né? Mas essa é a imagem do batismo, né? O velho homem morre e nasce um novo homem. Então, versículo 10. Então se revestiram do novo,
o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente vai ficando parecido com Ele. E a terceira evidência, então, além de pensar nas coisas do alto, mortificar as obras da carne, a terceira evidência é que o convertido verdadeiro ele se reveste de Cristo. Ele se reveste de Cristo. A ideia é de roupa mesmo. Tira a velha roupa, coloca a nova roupa. Ou a imagem do batismo, né? O velho homem fica morto e agora Cristo é quem vive. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então o velho homem morreu, o novo homem é que vive. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, a nossa velha vida é removida de nós. O velho homem é removido de nós. E uma nova vida é colocada no lugar. Isso é a conversão. Sabe o que é conversão? Mudança de direção, né? Quem fez autoescola aí, né? Converte à direita, converte à esquerda. Ou seja, é uma mudança de direção. A gente estava indo para lá e a gente descobriu que a vida não é indo para lá. A vida que Cristo tem para mim e que Ele é mesmo, é a própria vida, é para cá. Então eu converto a minha vida agora de acordo com a vontade de Deus. Então o velho homem é sepultado. E agora tem um novo homem que está no controle da vida. Nós somos constantemente renovados. Então, o ato da salvação conduz cada um de nós para um processo que nós chamamos de santificação. Então, a gente entrega a nossa vida para Jesus. E a partir daí começa um processo de santificação, que é justamente esse processo que Paulo está falando aqui. Fazer morrer as obras da carne e ser mais parecidos com Jesus dia após dia. Então, em Cristo, nós recebemos um novo coração, uma nova vida, uma nova família. Tudo isso nós recebemos, né, em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, a gente é feito novo. O velho homem morreu e o novo homem é constantemente renovado, né? Versículo 10. O qual está sendo renovado, né? Dá uma ideia de constância nessa renovação, em conhecimento, né? A primeira renovação se dá de duas maneiras, essa renovação. A primeira é por meio do conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais você conhece a Jesus, mais a gente se torna semelhante a Ele. Mais a gente vai ficando parecido com Ele. E como que a gente vai conhecer a Jesus? Através da sua palavra. Não vai ser através do sonho, não vai ser através de visão, não vai ser através de nenhum outro meio, mas sim do estudo da sua palavra, daquilo que Ele nos deixou como a sua palavra. Então não se trata de conhecimento teórico, isso é importante a gente sempre relembrar, mas é um relacionamento pessoal e de intimidade com Jesus. É diferente eu conhecer sobre Jesus e eu conhecer a Jesus. Tem um abismo de diferença aí, e a gente precisa estar muito atento a essa diferença. E a segunda forma é pela transformação da imagem, a imagem de Jesus, né? O versículo 10. Renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O homem foi feito à imagem de Deus, né? Jardim do Éden. Deus criou o homem de acordo com a sua imagem e a sua semelhança, né? Então, nessa criação, a gente foi criado à imagem de Jesus. A gente é a imagem de Deus, né? Como criação. Mas essa imagem foi deformada pelo pecado. Né? Na queda, essa imagem foi distorcida. É como se a gente se olha num açude, num lago, com a água, né, meio parada, consegue ver ali, mas a imagem fica distorcendo, né? Porque é isso que o pecado faz com a imagem de Deus em nós. Mas aí, Cristo então nos traz a transformação, a resgate dessa imagem através da sua redenção. Essa imagem de Deus em nós já foi resgatada por Jesus na redenção, mas ela só vai ser plena na glorificação, lá na frente, quando tudo se fizer novo. Então esse é um processo, nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. O velho homem morreu e o novo homem então não conhece mais barreira de separação. Versículo 11. Né? Não tem mais grego, não tem mais circunciso, incircunciso, bárbaro, cita e tal. E Paulo vai citando ali porque o velho homem morreu e o novo homem agora não conhece mais preconceito.
não existe mais etnia, há só um povo, o povo de Deus. E aí não importa a cor da pele, jeito físico, língua, aonde nasceu, aonde morou, não tem mais barreira. O William Hendrickson, já estou terminando, tá, gente? Verdade. Ele diz o seguinte, ele sintetiza esse versículo 11 assim, de uma forma muito brilhante. A graça atravessa abismos. Ainda que os gregos dividissem a humanidade em duas categorias, gregos e bárbaros, ainda que os romanos, depois de conquistar politicamente os gregos, mas de serem conquistados por eles culturalmente, fizessem um contraste similar entre gregos e romanos e os bárbaros, apesar de os judeus não convertidos a Cristo colocassem os gregos em contraste com os judeus, a graça não reconhece em tais distinções, já que tanto o gentil como o judeu são reconciliados um com o outro mediante a sua reconciliação com Deus através da cruz. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós somos reconciliados com Deus através da cruz. E essa graça que atravessou esse abismo entre nós e Deus, agora ela se estende para todas as pessoas. Não há mais abismo, não há mais diferença entre os povos. Há só um povo que é o povo de Deus. E por fim, para concluir, o Paulo termina esse versículo dizendo que Cristo é tudo e está em todos. Cristo é o centro da carta de Colossenses, como nós temos dito aqui, é uma carta extremamente cristocêntrica, mas olha como que Jesus é colocado por Paulo aqui na carta aos Colossenses. Se quiser acompanhar aí, abre lá no capítulo 1, bem rapidamente. Ele é o Filho amado de Deus, capítulo 1, versículo 13. Ele é a imagem do Deus invisível, capítulo 1, versículo 15. Também no versículo 15, o primogênito de toda a criação. Ele é o eterno, onipotente Criador, versículo 16 do capítulo 1. Ele é o cabeça da igreja, versículo 18 do capítulo 1. Ele é o nosso Redentor, versículo 14 do capítulo 1. Ele é a esperança da glória, versículo 27 do capítulo 1. Ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, já no capítulo 2, no versículo 3. Ele é a plenitude de Deus, capítulo 2, versículo 9. Ele é tudo em todos, capítulo 3, versículo 11, que nós acabamos de ler. Cristo é o centro da história, Ele é o centro da criação, Ele é o centro da salvação, é o agente da salvação. Cristo é tudo em todos, Cristo é tudo na Bíblia, Cristo é tudo no plano redentor de Deus, Cristo é tudo para aquele que crê. Tem que ser tudo. E é sobre isso que se trata esse trecho aqui que nós lemos. Cristo é tudo na igreja, Cristo é tudo no porvir, Cristo é tudo na eternidade. E por isso, gente, que eu e você, que cremos nesse Cristo, não podemos deixar essas obras da carne tomarem conta das nossas vidas. E a gente viver uma vida de qualquer jeito, diante desse Cristo que é tudo e tem que ser tudo. Por isso, aqueles que verdadeiramente têm uma nova vida em Cristo, vão evidenciar essas coisas que nós vimos hoje. E a pergunta fatídica, com isso eu encerro. Essas evidências estão presentes na sua vida? Eu sei responder por mim, cada um de nós tem que responder por si diante de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo tempo que tivemos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque esse texto nos lembra, Senhor, de quanto nós somos miseráveis, sujos, asquerosos, Pai, sem o Senhor. Obrigado, Senhor, porque também nos lembra da Tua obra de salvação, da forma como a Tua graça alcança cada um de nós, derrubando as barreiras, Pai, entre nós, derrubando as barreiras que temos dentro de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por a Tua graça que nos alcançou. Obrigado porque podemos, Pai, hoje pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do céu, porque um dia fomos resgatados pelo Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua ação de santificação em nós, Pai. Continua formando a Tua imagem até o dia que o Senhor voltar, o que o Senhor nos levar. Nos ajuda, Senhor, a fazermos morrer essas obras terríveis da carne, Pai. Que isso não seja encontrado em nós. Que o pecado seja um acidente, Senhor, em nossas vidas, e não uma prática, não algo escondido em nossos corações, mantidos, cativos, Pai, em nossos corações. Nos liberta, Senhor, do pecado. Nos liberta, Senhor,
daquilo que talvez nós temos amado mais do que a Ti. Nos traz para perto de Ti. Forma, Senhor, cada vez mais a Tua imagem em cada um de nós aqui, Senhor. Que nós possamos sinceramente avaliar nossas vidas diante do Senhor. Que Teu Espírito sonde os nossos corações, Pai. E que a gente decida e dê os passos necessários em direção a uma vida de maior santidade diante de Ti. Uma vida que evidencia, Pai, a nossa salvação. Uma vida de quem é cada vez mais parecidos contigo. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. E muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e a Tua graça, que se derrama de forma tão abundante em nossas vidas. É em Teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Gente, então nós ficamos por aqui. De novo, Feliz Dia das Mães. Aproveita e mandar aquele WhatsApp para a mamãe, se não vai ver ela. Dá um abraço nela de meio-dia. E até domingo que vem, se Deus permitir.